A TV Web Luz tem a grata satisfação de receber hoje esse nosso irmão Sebastião Camargo, estudioso da doutrina espírita e autor de livros, faz palestras, é apresentador de um programa sobre espiritismo no rádio. Sebastião Camargo. Nós vemos aqui esse teu livro aqui, que é resultado seguramente de um longo trabalho, né? Um profundo trabalho sobre a doutrina espírita. Quanto tempo você consumiu para realizar esse trabalho? Em primeiro lugar, a nossa satisfação de estar aqui, ao nosso amigo internauta, a tudo e a todos os seres, onde quer que se encontre, paz e luz e muito amor. Foi alguns dias, mais de 20 anos neste plano, mas na realidade esse trabalho começou no Egito há um bom tempo. E agora que está tomando essa dimensão, né, nesses dias atuais. Muito bem. O despertar da consciência do átomo ao anjo. Agora, isso me leva a fazer a seguinte pergunta, né? O que a gente pode extrair desse trabalho profundo, né? E diante da nossa realidade, né? Muito voltada para a individualidade, né? Como a consciência das pessoas é despertada diante deste mundo tão complexo? A partir do momento que nós buscamos compreender as nossas origens, entendemos melhor a nossa natureza para construir uma destinação mais feliz, entender principalmente que tudo que existe, existe em Deus. Então, nesse macro elemento, e tudo que existe nele é vivo, regido pela mesma lei, tudo é solidário, e a menor atitude de um ser afeta o conjunto. A partir do momento que nós não diferenciamos mais o ser humano em termos de respeito, compreensão, compaixão, de solidariedade, do animal, do vegetal, do mineral, quando nós vemos todos os seres como os nossos semelhantes, a nossa perspectiva de vida muda profundamente e a busca dessa felicidade a nível pessoal e coletivo já se torna uma só realidade. Porque quando não compreendemos a nossa própria origem, que é essa rede que nos liga a todos, às vezes nós queremos subir pisando nas pessoas, burlando as leis, né, e complicando sem perceber essa realidade. Mas quando nós nos flagramos nesse contexto, diante das nossas próprias memórias, o que semeamos ontem, refletindo no agora, e o daqui a pouco sendo construído neste instante, nós vamos arquitetar melhor cada pensamento, cada estrutura emocional, cada palavra, cada atitude, e calculando melhor o que pensar, o que sentir, falar e agir, nós vamos acertar mais ou errar menos e construir um mundo feliz a cada atitude, né, diante daquilo que propomos. Interessante que eu já ouvi até se dizer o seguinte, que é necessário até educar os nossos sentimentos, né? É necessário, porque na obra Joana de Ângeles, Emmanuel, vários outros autores, nós colocamos o diálogo com as nossas imperfeições morais, com a emoção desgovernada, com o pensamento em desalinho. Então, mostrando o que é, para que serve esse ensino, como utilizar isso, conversar com o nosso corpo, com os nossos órgãos, conversar com o alimento. E assim nós podemos tecer esse diálogo a nível de seres que compõem a nossa estrutura biológica, perispirítica, mental, a nossa própria consciência, e facilitar também o diálogo com os seres que estão à nossa volta. É interessante. E a grande pergunta que a gente sempre faz, né? Aliás, é necessário fazer, né? Que os nossos horizontes sempre se ampliam, né? Além do ambiente doméstico, né? Então, na realidade, tudo caminha para que as pessoas se eduquem mais, né? Possam fazer uma certa reflexão para saber até, né?
quem elas são, o que elas pretendem ser, né? É um pouco disso, seu trabalho passa um pouco por aí também? Exatamente, ele tem 3 propostas essenciais. O primeiro é os 5 pilares que eu mostrei. Então, tudo que existe, existe em Deus, regido pela mesma lei, tudo que existe é vivo, interligado, solidário, e a menor atitude de um afeta esse conjunto. Num segundo momento, a pessoa pode, em compreendendo o que significa alimento e o que significa alimentar, o uso da energia no geral, ele pode economizar de 30% a 60% do seu salário no final do mês, se ele souber, reeducando-se. Isso já são fatos registrados, várias pessoas já conseguiram esse intento, inclusive nós, porque teríamos que fazer o teste para colocar aí. Num segundo momento, ele pode aprender a ser o médico dele próprio, que é algo também que nós conseguimos já há mais de 16 anos sem tomar medicamento de espécie alguma, quando no passado fomos desenganados pela medicina. E no terceiro momento, compreendendo que tudo que existe tem a mesma origem e terá a mesma destinação, então nós vamos, desde o autoconhecimento, estudando a anatomia do ser, o autodescobrimento, a sua fisiologia, o auto-amor, essa reorganização deste contexto interno e até externo, a autorrealização quando nós colocamos o nosso universo a serviço do nosso semelhante, e a autoiluminação quando nós percebemos que a batatinha de hoje pode ser parte da nossa consciência amanhã, e assim sucessivamente. Interessante. A gente às vezes nos leva até, podemos até afirmar, talvez sem um pouco medo de errar, né? De certa forma caminhamos para ser, podemos assim dizer, né, os agentes transformadores da nossa realidade, né? Exatamente, essa é a proposta do Espírito de Verdade, né? Com o auxílio desta falange que nós chamamos do Espírito da Verdade, com a participação não só de Allan Kardec e de todos os colaboradores do mundo físico, que é essa iluminação e libertação de consciências. Porque enquanto não assumirmos o nosso papel de sermos o gestor da própria vida, nós vamos ficar na dependência de algo ou de alguém. Por exemplo, alguém chega às nossas casas espíritas querendo que nós resolvamos os seus problemas. E a função da casa espírita não é isso. É uma escola que vai ensinar a cada um, se ele ainda não sabe, a resolver os seus próprios problemas. Nós podemos ajudar, podemos auxiliar, podemos orientar, mas cabe cada um interessar-se pela sua própria descoberta. Outro exemplo, nós podemos até doar a bioenergia, água magnetizada, uma cesta básica, um prato de sopa, mas uma caridade no sentido profundo, como nos recomendou Kardec, nós podemos até assistir o nu, mas dar a ele condições para que ele adquira a própria roupa. Podemos até saciar a fome de alguém, mas ele precisa entender que deve buscar o seu próprio alimento. Podemos até ajudar o enfermo, mas ele precisa entender que ele precisa ser o seu próprio médico, isso baseado em Leon Denis, André Luiz, em Emmanuel, em Joana de Ângeles, em todos esses autores consagrados que nos mostram esses caminhos para que nós possamos iluminar as pessoas com o conhecimento filosófico que a doutrina propõe, para que elas se esclareçam através do estudo por meio da ciência, que nos dá essa oportunidade, para que elas se libertem por meio desse conhecimento vivenciado, que é o que nós chamamos de evangelho na prática ou em espírito e verdade. Lendo o seu livro aqui, tem um desses capítulos, A Mente é o Espelho da Vida. Gostaria que você discorresse um pouco sobre isso, né, para facilitar um pouquinho mais o raciocínio nosso, né, que a gente possamos entender, aclarar mais, né, temos para elucidarmos, né, Em primeiro lugar, conforme afirma Joana de Ângeles, a mente é o instrumento por meio do qual a consciência se expressa. E o que se constrói na mente através dos pensamentos que são expressões dessa consciência, que vai transformar-se no que nós conhecemos como inteligência, tanto intelectiva, emotiva ou espiritual, nós vamos criar uma imagem e, de acordo com o que eu registro com esta mente ou com os instrumentos perispiríticos ou até com os sentidos físicos no meio em que me encontro, então tudo que eu vejo fora, na realidade, reflete dentro. Na realidade, eu meço ou
visualizo o que estou fora, compreendo baseado nas imagens, nos padrões, nas minhas experiências internas, como nos ensina o Espírito Emmanuel, como você viu aí. E não pensa que eu não fiquei chocado, porque tudo que condenamos fora, nós arquivamos dentro. Tudo que hoje eu julgo no meu semelhante, amanhã fatalmente eu vou passar pela mesma situação. Mas eu posso estar em sentido oposto, por exemplo, no sentido de educador, de exemplificador. Quando eu vejo algo ou alguém em sofrimento, ou alguém cometendo um desatino que eu já não cometeria, e ao invés de condenar, uso de compaixão, a compaixão é um mecanismo fantástico que nós entramos no universo do outro e mapeamos o que ele realmente necessita ou se propõe, com o auxílio da piedade também. E quando nós entramos no universo do outro e percebemos o teu tamanho evolucional e o que nós podemos fazer por ele, nós vamos criar condições para que ele possa gerir a sua própria vida, e a isso chamamos amor no sentido profundo, ou a caridade em ação. Dar a ele as condições para que ele possa aprender a pensar, criar a sua realidade a nível mental, aprender a verbalizar o que se pensa, enriquecendo esses pensamentos com as suas emoções, com seus sentimentos, e usando a palavra para iluminar consciências, para semear ideias, e não para escravizar pessoas ou para destruir situações. Você disse no início que até no Egito, né, você foi buscar elementos, né, para reforçar, né, para construir todo esse trabalho. O que você poderia falar a respeito desse seu momento, né, para a construção desse trabalho? No Egito, por exemplo, nós estudávamos, ou melhor, os nossos templos eram os corpos. Então, tinha templos que era o corpo humano, e cada sala de aula era um órgão. Então, cada sala de aula nós estudávamos o coração, os pulmões, as suas funções, até chegar no ápice do corpo humano, entendendo que cada nível consciencial do corpo humano transformaria no elemento seguinte, no que nós chamamos de perispírito. E depois ia galgando as camadas vibracionais do universo perispiritual, inclusive os centros de força, como salas de aulas dentro de templos com ensinamentos mais profundos, até compreendermos a total realidade do ser a nível físico, perispirítico, mental e consciencial. E visando a harmonia desse conjunto, na maioria das vezes, quando nascia uma criança, fazíamos um processo de regressão de memória para ver de quem se tratava, para dar um ensino adequado ou aproveitar aquela experiência acumulada, às vezes em milhares ou bilhões de anos até, para não atrasar a evolução daquele cidadão cósmico que estava chegando ali naquele contexto. E hoje, por exemplo, que nós poderíamos assim entender se há realmente já uma aproximação da ciência com os postulados da doutrina espírita. O que você nota? Onde você identifica alguma aproximação? Já existe incontáveis, mas eu vou dar uma que é muito simples e muito prática para o nosso dia a dia. Então, Allan Kardec, tanto em obras póstumas como na Revista Espírita, ele mostra que é possível interferir na estrutura das coisas e das pessoas com ou sem a presença. E ele mostra também no Livro dos Médiuns que, com a vontade convenientemente dirigida, nós podemos criar átomos, com eles alimentos ou medicamentos. E hoje a engenharia de alimento, a partir do testemunho da confidência que a engenheira Marta fez a nós, um cozinheiro, uma dona de casa ou qualquer um de nós, a depender do que estamos pensando, do que estamos sentindo na hora da manipulação dos alimentos, nós alteramos a estrutura dos alimentos de tal forma que quando alguém se serve daquilo que confeccionamos, nós alteramos a estrutura do DNA de quem come. Então, imagine a potência de um medicamento confeccionado na nossa cozinha e não precisa gastar dinheiro algum a mais, naquilo que nós fazemos no dia a dia. Numa água magnetizada, por exemplo, onde em meio segundo nós podemos alterar a estrutura. A ciência também comprova. Eles mediram ou mapearam a molécula d'água sem o processo da magnetização, que erroneamente a gente chama de fluidificação. Fluidificar um fluido não daria muito certo. Eu prefiro reestruturação, magnetização, alguma coisa parecida.
Então eles perceberam que a molécula de água normal, 105 graus, a sua curvatura. E quando alguém insere parte do seu psiquismo, da sua bioenergia nesta água para reestruturá-la, para transformá-la num medicamento potente ou até num alimento mais abrangente, ela se abre em 109 graus. Então ela muda a sua estrutura. E já se provou também que colocando na geladeira, fervendo, isso não muda. O que muda é o psiquismo de quem está no ambiente que a água se encontra. Por exemplo, tem muitas pessoas que vêm às nossas casas e desejam levar uma garrafa com água magnetizada, fluidificada, não importa o nome que se dê, para um paciente que ficou em casa. É louvável, mas será que o campo vibracional dele vai proteger o que nós inserimos na água até o necessitado? Porque se eu tocar numa água, a depender de como me encontro, eu posso transformá-la em veneno em alguns segundos. Miramês diz que em meio segundo. Então, quando nós compreendemos isso, e são coisas que a ciência está provando em laboratório na atualidade, como se estivesse investigando a própria doutrina sem perceber o que está fazendo, porque a física quântica pensa que está estudando algo diferente, está estudando espiritismo. O maior tratado de física quântica que conhecemos está sintetizado numa única questão do Livro dos Espíritos, que é a 540, onde mostra que tudo cresce, tudo evolui, desde o átomo primordial até o arcanjo que começou por ser um átomo. É interessante, porque isso, quando a gente observa que nós, enquanto matéria, né, nós somos constituídos de um percentual elevado de água, né? Segundo André Luiz, em nosso lar, 100% do nosso corpo é água. Mas a ciência já reconhece mais de 90%. No passado 70%, agora chegou a 92%. Então a gente poderia até dizer assim, né, o quanto, né, por conta até da nossa evolução, né, o nosso comportamento, né, quanto isso afeta até a saúde, né, das pessoas, né? Exato. Allan Kardec mostra, então, que nós podemos interferir num copo d'água, numa garrafa d'água, onde nós vamos reestruturá-la, mas nós podemos interferir na água do nosso organismo, porque o pensamento viaja num circuito fechado antes de projetar-se para fora, desde a consciência à mente, da mente a todo o universo perispiritual, desde a todas as células do nosso corpo, só então ele vai sair para fora. Então, se eu pensar em desalinho com a lei de harmonia, eu estou destruindo ou desajustando toda a minha realidade psicofísica e até espiritual. O que a gente poderia até dizer exatamente isso, né? Que na realidade, fatalmente, tudo caminha para que tudo dê certo, né? E realmente só poderá dar certo, né, seguramente, com a nossa transformação. Exato. Allan Kardec já nos ensinaram, ou pelo menos nos relembrou, que os únicos meios para se curar de um processo obsessivo, por exemplo, seria a nossa transformação moral e uma prece fervorosa. E nós sabemos que uma prece fervorosa é onde a gente apresenta uma proposta de mudança, e não aquilo que a gente quer que eles façam por nós, mas o que eu quero fazer por mim, com o auxílio das orientações dos luminares que já sabem o que eu necessito. Ok. Muito obrigado. Foi com grande satisfação que a TV Web Luz recebeu esse nosso irmão, Sebastião Camargo. Para você que nos acompanhou até este momento, um até breve. Muita paz, muito obrigado. Muita paz.